que você não vai ter... Tá? Não, claro. Tá certo, tá certo. Bem, boa tarde a todos. É com grande satisfação que a gente dá as boas-vindas a vocês que estão aqui presentes na mais uma edição de palestra da Tare Jurídica. Hoje nós estamos aqui com a professora Rosemary Bernardi, que é especialista em Direito do Trabalho, mestre em Direito, professora universitária aqui em Foz do Iguaçu e integrante também do Colégio Invisível da Paradireitologia. E hoje ela vai nos falar, dar algumas noções acerca do direito do trabalho, inclusive trazendo algumas casuísticas ou pontuando algumas questões relacionadas à CCCI, né, Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, e o direito do trabalho. Para vocês que estão nos assistindo online, qualquer dúvida que vocês tenham, questões que vocês queiram colocar para a professora Rosemary, a gente pede que vocês utilizem o Skype para direito, tá? O contato para direito, envie as suas perguntas através do Skype que nós repassaremos para a professora Rosemary imediatamente. E ao final da palestra, para vocês que também estão nos assistindo online, a gente solicita que vocês preencham uma enquete com relação à qualidade, né, da palestra, deem aí a sua opinião, deixem a sua opinião, que do lado direito do vídeo tem uma enquete que vocês podem clicar. E isso a opinião de vocês é muito importante para nós mantermos a qualidade, aprimorarmos cada vez mais a qualidade do nosso trabalho. Então, já passo a palavra para a professora Rose e espero que todos vocês tenham um bom proveito aí dos ensinamentos, né, da experiência com a professora Rosemary. Obrigada. Obrigada, Cristina. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Rosemary Bernardi e eu trabalho com Direito do Trabalho desde 1999, né? Me formei em Direito em 99 e desde então trabalho nessa área. Em 2000 eu fiz a Escola da Magistratura do Trabalho, a MATRA, em Santa Catarina. E já aqui morando em Foz do Iguaçu, eu achei necessidade de também fazer uma especialização em gestão de pessoas. Aí fiz pela Univel, que é uma faculdade de Cascavel, porque eu senti necessidade de dar algum suporte para as empresas que eu atendia na área de gestão de pessoas, que é uma matéria irmã do direito do trabalho. Por conta desse envolvimento com o direito do trabalho há bastante tempo, eu também acabei por me especializar em direito previdenciário, porque também são áreas irmãs e a gente vai acabar vendo na tarde de hoje que essas matérias todas estão interligadas, né? O direito do trabalho é uma matéria que é recente, é um direito que nasceu no final do século XVIII, por advento da Revolução Industrial. E por conta desse trabalho assalariado que surge com a Revolução Industrial, nós passamos a ter uma série de legislações que ainda estão em processo de construção, é ainda um direito não muito sistematizado, tanto que até hoje nós não temos um Código do Trabalho, nem um Código de Processo de Trabalho, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e uma série de outras legislações esparsas, tanto em direito do trabalho como em direito previdenciário. Para contextualizar vocês a respeito de direito do trabalho, eu achei importante iniciar aqui a minha fala falando dos princípios peculiares do direito do trabalho. Nós temos aí um slide que eu preparei à disposição de vocês, e no segundo slide, vocês podem ver aí que nós temos basicamente 7 princípios que vão reger as relações trabalhistas, né? O primeiro princípio, que é o princípio da proteção, ele diz respeito a como aplicar as normas trabalhistas. Então, vejam, nós temos uma Constituição Federal que diz que o percentual de hora extra deve ser de no mínimo 50%. Mas, eventualmente, nós temos acordos coletivos ou convenções coletivas que dizem que esse percentual pode ser de 70% a 80%. E, eventualmente, uma pessoa firma um contrato de trabalho com uma empresa onde esse percentual vai ser pactuado em 100% sobre a hora normal, né? Então, vejam, em outros ramos do direito, sempre vai prevalecer uma hierarquia
legislativa onde a Constituição prevalece sobre normas infraconstitucionais. No caso do direito do trabalho, isso não acontece. Nós sempre iremos aplicar a norma que for mais favorável ao trabalhador. Então, se a Constituição fala que é o mínimo 50% e o acordo coletivo fala que é 70%, iremos aplicar a regra do acordo coletivo, né? Se for escrito num guardanapo que a regra será de 100% essa hora extra sobre a hora normal, iremos aplicar o que foi escrito no guardanapo. Então, a ideia é aplicar a legislação sempre que for mais favorável ao trabalhador. Essa é uma das premissas desse princípio da proteção. Outra premissa desse princípio é que quando houver dúvida na interpretação da lei, nós sempre iremos aplicar a regra que for mais favorável ao trabalhador, né? Às vezes nós temos dispositivos legais que deixam dúvida de como isso deve ser aplicada a regra, mas isso acontece geralmente na prática, mais em regulamentos de empresa, quando o empregador impõe uma determinada conduta do empregado e aquilo não fica muito claro. Enfim, aí nesse tipo de situação iremos aplicar a interpretação que for mais favorável ao empregado. E uma terceira decorrência desse princípio é o que nós chamamos de indúbio pró-operário. Na dúvida, favorece-se o operário, mas isso não diz respeito ao processo do trabalho ou a ações trabalhistas, né? Na verdade, quando nós temos uma ação trabalhista em que a pessoa pleiteia algum direito e não se consegue provar esse direito, ela não irá ganhar, a ação não será procedente. Então, não é nesse tipo de caso que se aplica o indúbio pró-operário. O indúbio pró-operário é aplicado. Foi feita uma pactuação verbal e mais adiante é feito, é firmado em documento essa pactuação e fica diferente do que foi averbado, né? Então, se nós tivermos testemunhas que demonstrem isso, na dúvida vai valer o que foi acordado verbalmente em detrimento do que foi escrito no documento, ok? Aí nós temos um segundo princípio que diz respeito à irrenunciabilidade dos direitos. Esse princípio visa proteger o que nós chamamos de mínimos legais. Então, na Constituição Federal, no artigo 7º, nós temos lá previsto que é devido um salário mínimo nacional. Esse é um mínimo legal. Hoje o salário mínimo nacional está na ordem de R$ 622. Então, a princípio, mesmo que uma pessoa aceite trabalhar mensalmente por R$ 300, isso não teria validade, né? Essa pessoa poderia reclamar mais adiante essas diferenças salariais. Ou, ao contrário, a pessoa dizer, não, eu abro mão das minhas férias. O direito a férias, o direito a 13º, são direitos irrenunciáveis, né? Aí temos o princípio da primazia da realidade. Esse é o que talvez gere mais problema e até conflito no direito do trabalho, né? Esse princípio diz o seguinte, o que vale é a verdade fáctica, né? Não importa às vezes se está documentado de forma diversa. Então, há muitas situações em que a empresa proíbe o empregado de anotar lá o cartão ponto exatamente no horário que ele chegou ou que ele saiu da empresa. Então, nesse tipo de situação, né, se tivermos testemunhas para demonstrar que de verdade a pessoa chegava antes e saía depois, vai valer esse depoimento em detrimento do documento, que é uma situação também diversa de outros ramos do direito, porque, por exemplo, no direito civil, uma prova documental tem muito mais valor do que uma prova testemunhal, o que não ocorre no direito do trabalho em função do princípio da primazia da realidade. Temos ainda o princípio da continuidade da relação de emprego. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que é uma prática comum no nosso país a pessoa pedir demissão pro forma, só para poder sacar o FGTS e receber seguro-desemprego, e ela continua trabalhando. De verdade, ela continua trabalhando. Concluir o recebimento das 5 parcelas, ou 4 ou 3 parcelas do seguro-desemprego,
que acontece? Ela é recontratada. Então, esse princípio da continuidade da relação de trabalho preceitua o seguinte: se um empregado for mandado embora e for recontratado num período cujo intervalo seja inferior a 6 meses, nós vamos presumir que houve uma continuidade dessa relação de emprego, que não houve, então, de verdade, essa paralisação ou esse encerramento temporário do contrato de trabalho, para evitar esse tipo de fraude. Então, a empresa que se coloca nessa situação, ela vai ficar com um telhado de vidro, né? Não pode, então, despedir um funcionário só para fingir ele ter algum benefício que é ilícito e depois recontratá-lo 2, 3 ou 4 meses depois. Ela poderá ser penalizada por isso. Aí temos o princípio da irredutibilidade salarial. Esse princípio também, ele acaba gerando alguns conflitos na esfera trabalhista por conta do quê? Uma vez aumentado o salário, ele não pode mais ser reduzido. E por alguma situação do destino, às vezes a empresa tem uma queda na sua produtividade, na sua lucratividade, ela não consegue mais manter aquele salário. Aí, às vezes, ela se vê numa situação de ter que mandar esse trabalhador embora e contratar um outro para a mesma função pagando um salário menor, porque ela não pode diminuir o salário desse funcionário. Uma vez que a pessoa recebe um salário de R$1.000, ela não pode receber menos do que isso em hipótese alguma, né? Isso também é uma situação para que haja alguma segurança jurídica no que diz respeito a salário, que é uma verba alimentar. Afinal de contas, é com base nos valores que nós recebemos de salário que nós planejamos se vamos fazer um financiamento de uma casa própria, se vamos colocar nossos filhos numa escola pública ou numa escola particular, enfim. Então, há uma situação que deve favorecer, deve proteger o trabalhador, mas que às vezes gera algum engessamento para as empresas. Aí temos o princípio da não discriminação. Esse é um princípio previsto no artigo 7º, no inciso 30 da Constituição Federal, que fala que nas relações trabalhistas não deve haver nenhuma discriminação de qualquer tipo, seja por raça, credo, cor, sexo, enfim. E, infelizmente, na prática, trabalhando nessa área há algum tempo, eu percebo que há muita discriminação. Então, mesmo nós tendo na nossa Constituição Federal e tendo outros dispositivos, aí leis esparsas, até no próprio Código Civil, responsabilização para quem comete ato discriminatório, nós temos ainda uma grande prática de atos discriminatórios nas relações empregatícias. E, finalmente, o princípio da razoabilidade, que é o princípio do bom senso. Esse princípio, ele nos orienta a pautar a relação trabalhador e empregador com bom senso, com razoabilidade. Então, se eventualmente o empregado chegou 15 minutos atrasado, talvez seja razoável lhe dar uma advertência, mas não é razoável lhe mandar embora por justa causa. Assim como não é razoável que uma empresa exija do empregado que ele produza 500 vezes mais do que ele produziu no mês anterior, né? Então, nós vamos ter esse princípio pautando aí tanto as relações disciplinares como de produtividade. No terceiro slide, eu trouxe aqui, só para fins de nós exercitarmos o que eu acabei de falar, alguns exemplos para que vocês consigam identificar qual princípio desses que eu acabei de mencionar se aplica. Então, aí, primeiro item, né? Na carteira de trabalho, a função anotada é de office boy, mas o empregado é gerente da empresa. Então, qual seria o princípio que nós aplicaríamos nessa situação? A pessoa exerce uma função de verdade, que é de gerente, mas na carteira está anotada que ela é office boy. Dentre os princípios que nós vimos, aqui nós aplicaríamos o princípio da primazia da realidade, que vale de verdade que a pessoa executa. Então, ela teria direito a todas aquelas benesses e direitos trabalhistas que fazem parte aí da função de gerente. Letra B. Afastamento do trabalho por doença não enseja rescisão do contrato.
Então, a pessoa, né, todos nós estamos aí sujeitos a ficarmos doentes, né? Que ninguém é super-homem e mulher maravilha. Então, se alguém fica doente e perde o trabalho porque ficou doente, isso é razoável? Não, não é razoável. Daí aqui nós aplicamos o princípio da razoabilidade. Item C. É proibido diminuir o salário unilateralmente pela empresa, visando o quê? Uma garantia de manutenção de uma realidade econômica financeira para esse trabalhador que tem compromissos a cumprir perante a sociedade. Então, nesse caso, nós temos o princípio da irredutibilidade salarial. E, por último, a letra D, cláusula de contrato de trabalho confusa, que admite mais interpretações ou duas interpretações. Nesse caso, nós aplicamos o princípio da proteção. Nós iremos aplicar a regra que for mais favorável ao trabalhador. Bem, então, por que eu falei desses princípios, né? Porque, independente das regras trabalhistas, das leis que existem, né? Porque a lei pode ser revogada, a lei pode ser modificada, mas os princípios, eles são mais constantes. E os princípios, eles não dão uma base para interpretar o direito, interpretar casos concretos. Então, independente da legislação, nós sempre iremos utilizar esses princípios que nós acabamos de ver. Ok? Aí eu passo a falar agora de uma temática que eu sou sempre muito solicitada a tirar dúvidas sobre isso, acho que será proveitoso para vocês, que é algumas diferenças que existem entre a empregada doméstica e a diarista. Quando que nós teremos uma diarista e quando que ela se torna uma empregada doméstica? Então vejam, a empregada doméstica, ela tem vínculo empregatício. A diarista não. A diarista é uma profissional autônoma, né? A empregada doméstica, tendo ela vínculo empregatício, ela passa a ter direito de ter a carteira de trabalho anotada, 13º, férias, recolhimento de INSS, repouso semanal remunerado, vale transporte. A diarista, em contrapartida, sendo uma profissional autônoma, ela vai cobrar um valor pela sua diária, geralmente elas cobram o valor em Alô? Ok? Bem, então, espero que tenham me ouvido até agora, que eu falei um montão.
Então, no TRT do Paraná, nós temos a posição de que até 2 vezes por semana não há vínculo empregatício, seria então diarista. Se você tiver necessidade de uma pessoa trabalhando na sua casa 3, 4 vezes por semana, teria que então anotar a carteira, ela passa a ser empregada doméstica. O nosso Tribunal Superior do Trabalho, né, que tem sede em Brasília, julgou em 2010 uma causa dizendo que 3 vezes por semana ainda é diarista. Mas me parece que é importante mantermos aqui uma posição mais conservadora na hora de nós aplicarmos aí se nós vamos anotar a carteira ou não, né? Porque o Paraná é um dos tribunais regionais do trabalho mais conservadores do país. Então, mesmo tendo o TST julgado uma causa dizendo, né, tem um precedente, uma jurisprudência, que até 3 vezes por semana não haveria vínculo empregatício, me parece que se você precisar de alguém 3 vezes por semana, convém você anotar a carteira. Porque senão depois fica muito oneroso, e realmente fica muito oneroso, né, ao final de 1, 2, 3, 4 anos, utilizando aquele serviço, depois você ter que pagar uma série de verbas retroativamente. Então fica realmente bastante caro e às vezes você não fez esse provisionamento, ok? Então, aqui eu trouxe, né, nos slides aí que vocês têm aí disponíveis, 2 jurisprudências, né? Uma do TRT do Paraná e duas do TRT do Paraná, vejam, que dizem coisas diferentes. Dependendo da turma que cai a ação, o relator pode entender que há vínculo empregatício ou não há vínculo empregatício, mesmo havendo serviço apenas 2 dias por semana. Não raro nós temos alguns julgados quando a pessoa trabalha apenas 1 dia por semana, mas trabalha 5, 8 anos na mesma casa de família, toda segunda-feira, juízes reconhecendo que houve habitualidade na prestação do serviço e reconhecendo o vínculo empregatício. Então, infelizmente, não há legislação regulando a questão e há que se ter uma cautela para depois não sofrer um desabor, aí, uma ação trabalhista, ok? Bem, também aí no slide seguinte, eu coloquei, fiz uma compilação da legislação que se aplicam aí às empregadas domésticas, né? Nós temos basicamente o artigo 7º, parágrafo único da Constituição, a Lei 5859 de 72, a CLT, artigo 7º, a linha A, e ainda a Lei 11.324 de 2006, que é uma lei recente, que trouxe algumas alterações aí, né, e implementou alguns direitos novos para as empregadas domésticas. Vale aqui fazer uma pontuação em relação a essa última lei que eu mencionei, porque ela estipulou o seguinte, que combate uma prática terrível que era feita aqui no nosso país. Então, a empregada doméstica que receba alimentação, moradia, vestuário ou equipamentos de higiene pessoal, todos esses elementos não podem ser descontados do seu salário. Mesmo recebendo alimentação, moradia, vestuário, equipamentos de higiene pessoal, ela ainda continua a ter direito a receber um salário mínimo, né? Infelizmente, nós tínhamos algumas famílias que pegavam lá moças do interior e daí só dando casa, comida e algumas roupas usadas, achavam que era o suficiente, que nada mais era devido. Então, para coibir essa prática, essa lei instituiu aí que, ok, isso não pode ser descontado, mas também não é incorporado no salário como modalidade de salário in natura. Bem, e aqui, quem mora no Paraná, tem um detalhe que precisa ficar esperto, né? Nosso salário mínimo nacional é de R$ 622. Só que o salário mínimo regional do Paraná para empregados domésticos é de R$ 811,80. Então, se alguém quiser contratar uma empregada doméstica, este é o mínimo que deve pagar
aqui no Paraná. Nós só temos 4 estados da federação que instituíram salário mínimo regional. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o Paraná. Nos demais estados da federação vigora o salário mínimo nacional, né? Mas daí as pessoas perguntam, mas Rosemary, como eu faço? Eu realmente preciso de alguém me auxiliando de segunda a sexta-feira. Eu preciso, eu tenho crianças pequenas, eu tenho que trabalhar. Como eu faço? Né? Então, aí eu faço algumas perguntas. Veja, você precisa da pessoa o dia inteiro? Ah, não. Por exemplo, eu só preciso meio período. Mas eu vou ter que pagar R$ 811,80? Então, se eventualmente você precisa dessa pessoa 5, 6 vezes por semana, mas não período integral, você vai poder ter como uma saída, estipular o salário dessa trabalhadora por hora. Né? Nós, como fazemos o cálculo da hora? Você pega o valor do salário mínimo regional do Paraná e divide por 220. Daí nós vamos chegar no valor de R$ 3,69. E aí você multiplica pelas horas que você precisa que ela trabalhe. Vai acabar ficando um valor um pouco mais baixo que o valor de R$ 811,80 e talvez viabilize a anotação da carteira dessa trabalhadora. Outra forma também de auxiliar essa trabalhadora, mesmo que ela trabalhe somente um dia por semana ou 2 dias por semana, mas você quer anotar a carteira, você quer fidelizar essa trabalhadora, porque uma coisa muito séria hoje é conseguir um trabalhador de confiança para trabalhar na sua residência. Isso não é fácil. Então, você conseguiu, achou lá a Dona Maria, né? Lá em casa nós temos a Dona Maria. E aí, o que acontece? Essa trabalhadora, ela é autônoma, então ela também tem uma incerteza até quando você vai querer o trabalho dela. Se alguém oferecer R$ 5 a mais na diária, ela sai da sua residência e vai trabalhar em outro local. Então, para que você tenha algum tipo de garantia dessa prestação de serviço, até para poder ter uma vida mais organizada e sem maiores turbulências, é interessante a anotação da carteira, sim, tanto para você como para a trabalhadora, que vai passar a ter direito a férias, 13º, e aí os benefícios do INSS. Então, eu tenho lá uma pessoa que vai uma vez por semana na minha casa. Eu posso anotar a carteira dela, sim, eu anoto, né, na carteira de trabalho o salário por dia de trabalho. Aí eu pegaria também o valor ali de R$ 811,80, dividiria por 30 e eu teria o valor da diária. E eu anoto a carteira de trabalho, mesmo a pessoa indo só um dia por semana. Rose, então assim, tem algum tipo de anotação específica que a gente tem que fazer na carteira de trabalho, quando é, por exemplo, por hora ou por dia? A gente, assim, tem algum dizer mais específico que a gente pode fazer para justamente deixar claro, né, que aquela contratação não está sendo mensal, né, para a gente poder fazer essa proporção a nível de salário? Sim, a única coisa que deve ser feita, você tem lá na carteira de trabalho, é empregador, daí você vai colocar o nome do empregador, o CPF do trabalhador, aí qual é o tipo de trabalho, você vai colocar que é em âmbito residencial, é muito importante que isso conste na carteira de trabalho, e no item salário, você vai colocar tantos reais por dia ou tantos reais por hora. E além de fazer essa anotação na carteira de trabalho, convém fazer um contrato de trabalho, que é um documento, que basicamente você vai ter lá contratante, o contratado, o objeto desse contrato, qual é? A prestação de faxina no âmbito residencial, e aí você estipula que essa faxina vai ser feita uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, de tal a tal horário. Então, fazendo isso, primeiro, fica claro para a trabalhadora quais foram as condições que ela foi trabalhada, e você não fica aí com receio de eventualmente estar fazendo algo ilegal, ou depois sofrer uma ação trabalhista e ter que pagar algo além do que não estava esperado. E aí eu sempre indico
falar com um advogado especialista em direito do trabalho. Infelizmente, muitas pessoas contratam contadores para fazer esse trabalho e eu dou aula para profissionais de contabilidade. Em 5 anos de faculdade, eles têm uma cadeira que chama Direito do Trabalho e Previdenciário. Em um semestre, eles têm que ver tudo e eles não conseguem se qualificar adequadamente para prestar informações adequadas nessa área. Agora, em todas as situações, a gente tem é recomendável ter um contrato de trabalho além da carteira assinada ou só nesses casos em que a contratação não é feita com base, digamos assim, mensal, com o valor do salário mínimo integral? Em todas as situações, vale a pena a gente ter um contrato de trabalho também com a empregada, né, doméstica? Eu sempre recomendo, além de anotar a carteira, também fazer um contrato de trabalho. Porque o contrato de trabalho dá margem para as partes pactuarem livremente. Porque o contrato de trabalho ele é uma relação bilateral e consensual. E daí você conversa com a sua faxineira e questiona quais seriam as condições que ela gostaria de trabalhar, quais são os dias, os horários. E quando a gente escreve um documento e assina embaixo, o compromisso é mais solidificado. E isso, na prática, a gente percebe uma diferença, porque o que fala-se vai-se embora com o vento. O que é por escrito não dá de dizer, mas eu combinei diferente com você. Não abre-se margem para esse tipo de discussão. Digamos assim, como você falou, é um acordo, né? Então, qualquer característica mais peculiar dessa contratação, né, em termos de trabalho, de horas, sei lá, até de benefícios, né, que a pessoa ganha, é bom que isso fique bem discriminado no contrato, é isso? Isso, e esse contrato ele não está engessado, ele pode sofrer um aditamento, ele pode ser alterado, né? A gente viu aqui o princípio da irredutibilidade salarial, da irrenunciabilidade de direitos. Nós só temos que tomar uma cautela, né? Fazer um contrato que diz que a pessoa abre mão do 13º, daí seria uma cláusula nula, né? Ou um contrato diminuindo o valor do salário. Mas vejam, na medida que eu estipulo na carteira de trabalho que a pessoa vai ganhar por horas de trabalho, um semestre ela pode trabalhar 3 dias, outro semestre 4, outro semestre 2, e não vai ter havido diminuição do salário, porque está se pagando por hora, a pessoa é horista. Agora, mesmo nesse regime de contratação por hora, horista, né? O empregado ele tem direito a 13º, a férias, como é que é? Sim, tudo proporcional aos valores pagos durante o período de um ano. Daí se soma, né, o que foi pago em janeiro, em fevereiro, soma-se tudo, se divide por 12, tem-se a média, paga-se o 13º. Ok, tá? Obrigada. Bem, aí vejam, o contrato de trabalho, no slide seguinte, né, aqui eu trouxe algumas características desse contrato de trabalho. Contrato de trabalho, ele é sempre bilateral, significa, é um acordo de 2 pessoas que consensualmente, né, uma tinha uma oferta de trabalho, eu preciso de um trabalhador, e de outro lado eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso de um salário para me sustentar, elas se juntam para um fim que é um fim comum, né, com direitos e obrigações recíprocas. Então é um contrato comutativo, sinalagmático. Só que vejam, geralmente, na prática, o que nós temos? Um processo de vitimização por parte de muitos trabalhadores. Mas eles só me pagam isso. Mas você concordou em só receber isso, né? Diante da necessidade, às vezes um trabalhador se submete às situações que não aceitaria se estivesse sem tanta necessidade, né? Nessa premência de necessidade de pagar contas, de sanar dívidas, mas efetivamente a manutenção com o tempo não justifica que a pessoa depois reclame e daí, por conta desse processo de insatisfação, depois busque aí a Justiça do Trabalho para buscar ganhar alguma coisa a mais, porque
muitos trabalhadores me procuram no intuito de processar seus trabalhadores porque estão insatisfeitos, né? Uma ação trabalhista nunca vai ser ajuizada se não tem, de um lado, aí, um trabalhador insatisfeito. Essa insatisfação, 80% das vezes, é ilusória, infelizmente. Né? E eu estou alegando isso de acordo com minhas experiências práticas. Né? Infelizmente, eu sempre acabo despachando mais de 80% das pessoas que me procuram para ajuizar ações trabalhistas. Os outros 20% é que, de fato, tiveram direitos negligenciados ou omitidos por seus trabalhadores. Mas os 80% que sobram são de pessoas que concordaram com aquela condição de trabalho, se mantiveram nessa situação de trabalho e, porque estão desgostosas com isso, acabam ajuizando a ação trabalhista. E daí eu falo para os colegas que atuam nessa área tomarem muito cuidado, porque, infelizmente, às vezes nós temos aí algumas pessoas criando histórias fantasiosas para justificar uma demanda trabalhista, e daí quando nós chegamos na audiência, não é bem aquilo. E daí nós nos tornamos cúmplices de estelionatários, né? Muito delicado. Bem, o contrato de trabalho ele também é um contrato de subordinação. Né? Nós vivemos uma época das liberdades individuais, que foi super necessário, né? Só que de tantas liberdades individuais, hoje nós estamos num movimento contrário, porque as pessoas desenvolveram um egocentrismo tão grande que nós temos que falar agora, não, temos que respeitar os direitos coletivos também. Né? Então, nessa situação em que houve um afloramento dos direitos individuais, o direito do trabalho sofreu um boom. Eu fiz uma pesquisa na minha monografia lá da especialização de recursos humanos e eu verifiquei que as ações trabalhistas do ano de 1995 até o ano de 2010, elas sofreram quase uma montanha-russa, é o gráfico, né? Não só porque as pessoas tomaram ciência dos seus direitos, mas também como elas se acham muito mais detentoras de direitos e desenvolveram uma postura muito mais reivindicatória. E o profissional de direito do trabalho tem que tomar cuidado com isso, também para evitar demandas aí que são inócuas, que não têm fundamento legal. Oi, desculpe, nessa parte que você falou aí, né, desse acréscimo, né, desse número de pessoas voltadas para a condição de novas demandas trabalhistas, você pode falar um pouquinho da sua experiência com relação à postura de profissionais, né, de advogados, colegas nossos, né, que têm essa atitude assim antiética, que muitas vezes que a gente observa de pessoas que são procuradas por trabalhadores, estava falando ali o caso, né, de empregadas domésticas, e aí os advogados fazem um tipo de consultoria ou fazem um tipo de aconselhamento totalmente antiético, no sentido de até mesmo assim prometer, né, ou dar perspectivas para aquele cliente de que ele ganharia muito dinheiro, né? E como é que é isso? Você pode falar um pouquinho mais dessa prática? Isso é bastante delicado. O que acontece? Um trabalhador, ele chega insatisfeito, é um fato. E daí ele procura um advogado querendo saber se ele tem direito de alguma coisa. Alguns advogados vão dizer, não, vamos processar, que certamente você não recebeu direito. Aí, numa análise geralmente muito superficial, né, pega-se a procuração, faz-se um contrato de honorários e se ajuiza uma ação trabalhista. Por quê? Porque lá na primeira audiência, onde se vai fazer uma tentativa de acordo, este empregador que nunca passou por essa experiência de ser processado, ele paga para não se incomodar. Então, geralmente se faz um acordo a contragosto
em que o trabalhador recebe menos do que ele achava que teria direito, porque ele acaba crescendo as expectativas, e esse empregador pagando um valor que também achava que não devia de pagar. Então, é um perde-perde total. Ninguém sai satisfeito e muito longe se fez justiça, ou seja, nem se tangenciou o ideal de justiça. E o advogado ganhou lá os seus honorários. E assim, esses colegas que fazem isso porque, infelizmente, né, não tem uma noção multidimensional da realidade, não tem noção de conceitos básicos, às vezes até de ética, quanto mais de cosmoética, e porque às vezes são pressionados para pagar as contas, né? Hoje eu acho que eu só consigo dizer tantos nãos quanto eu digo porque eu atuo como professora. Então, basicamente, as minhas contas maiores eu pago com o dinheiro que eu ganho dando aula. Então, eu não fico pressionada no meu escritório de ter que pegar tudo que aparece, né? Quando se pega tudo que se aparece, com certeza se vai errar muito. E daí é de dar dó, porque, infelizmente, a pessoa vai se envolvendo em uma série de interprisões grupocármicas, e daí, de fato, nessa situação, não é indicado o exercício da advocacia, né? O exercício da advocacia tem um grande potencial de desenvolver essa análise, esse exercício diário de cosmoética, de tentar analisar de fato se houve um abuso de direito ou não, qual a intencionalidade, se ajuizar a ação vai mais ajudar do que atrapalhar, se você vai atuar como alguém que vai apaziguar um conflito, ou se você vai entrar para colocar mais lenha na fogueira. Então, esse exercício é bastante produtivo em termos de desenvolvimento de cosmoética pessoal. Agora, quantas e quantas vezes eu já me vi errando, né? Acredito no cliente, acredito naquela história triste e, na verdade, quando nós vamos tomar os depoimentos, ouvir as testemunhas, não foi bem aquilo que aconteceu. E daí você percebe que entrou num barco furado, mas são ossos do ofício. Nem sempre a gente consegue acertar. Agora, por exemplo, tendo uma outra visão, né? Que tipo de orientações, de dicas você poderia dar para os trabalhadores, para os empregados, né? Para que eles possam justamente assim reconhecer um advogado competente, ético, que vai orientá-los da melhor forma possível, sem ter essa, digamos assim, esse estilo mais predatório, né? Sem ter esse estilo ganancioso, predatório, e que acaba no final prometendo mundos e fundos, que às vezes não acontece, né? Tem uma pergunta básica, né? Eu vou ganhar essa ação? Se o advogado não pensa muito disso, com certeza, então já não tem uma boa conduta, porque advogado algum pode alegar em processo qualquer que seja a certeza de um ganho num julgamento, até porque quem vai julgar aquela ação é um terceiro, que é um juiz, que vai fazer um juízo de valor sobre aquela situação e pode dar certo ou não. Mesmo você tendo todos os direitos, talvez você não ganhe a ação. Faz parte. Às vezes não conseguiu provar satisfatoriamente, a outra parte foi mais ardilosa em produzir provas, em convencer, em fazer um teatro, e você mesmo tem direito, perde a ação. Então, nós nunca podemos ser apressados em fazer a contratação de um profissional que garante resultado. E eu acredito que seja em quase todas as áreas, né? Não só no exercício da advocacia, né? Outra questão muito séria é quando um advogado ele diz assim, quanto você vai receber? Por quê? Ou ele é formado em contabilidade, ou ele tem um contador trabalhando com ele, porque eu, na minha faculdade de Direito, não tive matemática. Nas faculdades que eu dou aula, não tem a cadeira de matemática. Aliás, muita gente faz curso de Direito porque não gosta de matemática. Então, o advogado não tem a menor ideia do valor que vai ter-se de ganho naquela ação. E por conta disso, né? Por conta disso, quando você deve ganhar uns 10 mil reais, isso não existe. Isso é uma inferência irresponsável, né?
Provavelmente esse profissional está passando essa informação só para convencer a pessoa a ajuizar a ação, né? Que é muito delicado. Bem, o vínculo empregatício, aqui eu trouxe os elementos de um vínculo empregatício, né? E que isso é importante para esclarecer algumas questões, né? Nós temos 4 elementos. A pessoalidade. E o que é essa pessoalidade? Eu sou contratada para ser a atendente de uma empresa. Se eu ficar doente, eu não posso mandar a minha mãe no meu lugar. Eu que tenho que trabalhar. É insubstituível, é indelegável a execução do trabalho. Aí nós temos a habitualidade, que nós comentamos quando a gente falou da empregada doméstica e da diarista. Então, não é alguém que vai só trocar lá uma lâmpada a cada 6 meses, né, que seria um profissional autônomo. É alguém que vai, com alguma regularidade, prestar o serviço. Então, vejam, é bem delicado isso. Vamos trazer de novo o exemplo da faxineira. Uma empresa não tem condições de contratar uma diarista, porque diarista é só para o âmbito residencial. Eu contrato uma faxineira para limpar a minha empresa uma vez por semana, eu já tenho que anotar a carteira dela, né? E essa diferenciação do tratamento que se dá ao âmbito residencial para as empresas, eu vejo que as pessoas confundem muito isso também, né? E assim, o que mais? Temos aí a dependência econômica, que vai fazer toda a diferença, né? Por exemplo, no trabalho voluntário, nós temos todos os outros elementos, mas a gente não recebe pelo trabalho voluntário, né? Quando nós temos uma relação empregatícia, que foi acordado e foi feito o pagamento de uma contraprestação pecuniária. Eu dou a minha força de trabalho, em contrapartida eu recebo um montante em dinheiro. E, finalmente, nós temos a subordinação hierárquica. Subordinação hierárquica, eu sou contratado para prestar um serviço. Mas esse serviço eu vou prestar quando, como e onde quem me contratou solicitar. E, às vezes, nós temos muitos conflitos trabalhistas porque a pessoa que é contratada, ela acha que a mesa tinha que ficar voltada para a porta, mas o chefe diz que tem que ser ao contrário, e a pessoa acaba discutindo com a chefia, que, afinal de contas, é o chefe. Se ele quer daquele jeito, você faz daquele jeito. E algumas pessoas não se dobram, não têm essa flexibilidade de acatar essas ordens, né? Que gostariam de fazer as coisas da sua forma, né? Em gestão de pessoas, né, o que é mais produtivo até para os líderes, as chefias? Deixar até dar esse espaço para as pessoas fazerem os trabalhos do jeito que elas acham mais adequado, porque acaba até sendo mais produtivo. Mas essa é uma tendência nova, né? Porque, de verdade, o pactuado eu mando e você obedece. É assim que funciona, né? Rose, nesse caso da subordinação e do poder disciplinar do empregador, como que você vê o limite entre a subordinação e uma questão já que, por exemplo, poderia ser um assédio, alguma coisa? Quer dizer, esse limite ele fica subjetivo para o empregador? Como que é isso? Então, a gente tem o que a gente chama de jusresistência, né? Que é um direito do trabalhador de resistir a ordens, a mandos que sejam arbitrários, que sejam ilegais, que o constranjam, que, enfim, sejam além daquilo que foi contratado, né? De novo, vou relembrar o princípio da razoabilidade. O chefe deve requisitar ordens razoáveis. E o empregado pode resistir também dentro do razoável, né? Então, olha, eu preciso que hoje nós façamos hora extra. Então, nós vamos ficar mais 1 hora. É razoável. Nós vamos ficar mais 4 horas. Daí já não é razoável. A pessoa pode dizer, não, eu não vou ficar. E ela não vai estar cometendo nenhuma falta disciplinar, né? Outra questão muito delicada é o que diz respeito a prazos de pagamento de salário, né? Ou pedidos de adiantamento de salário. Então, algumas empresas retardam o pagamento, né? E daí gera um problema na esfera íntima desses trabalhadores para pagar
em dia suas contas. Em contrapartida, nós temos trabalhadores que receberam salário no dia 5 e no dia 20 já estão sem dinheiro, estão pedindo adiantamento salarial. Então, quando vai receber o salário, ele já está sempre recebendo a menor. E aí nós também podemos ter uma negativação por parte aí do empregador. Não vou dar adiantamento. Eu já tive um caso no escritório do trabalhador querer processar a empresa, porque há 6 meses ele vinha recebendo adiantamento, no 7º mês ele contava com o adiantamento, e o chefe, não, você tem que dar conta de se virar o mês inteiro com o teu salário, eu não vou te dar adiantamento. E ele queria processar o empregador por isso. Né? É aquela história, você dá, quando você diz não, aí o bicho quer morder a mão. Né? Super delicado. Tá? Rose, bem, diga. Eu queria voltar àquela questão do princípio da razoabilidade. Razoabilidade é algo muito subjetivo, né? Então, assim, tem alguns critérios, alguns parâmetros que a pessoa pode se pautar para justamente se saber o que é razoável, porque, como você falou, né, 1 hora de hora extra é razoável, 4 horas de hora extra, a princípio, realmente não seria razoável, mas vai que o empregador entenda que, sei lá, numa atividade, né, extremamente importante, uma questão de urgência, então 4 horas seria razoável. No direito do trabalho, como é que é? Tem alguns parâmetros para isso, para o critério da razoabilidade? Em algumas áreas nós temos parâmetros. Por exemplo, no caso aí da hora extra, a gente tem na Constituição Federal que qual que é o limite da jornada diária? São 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se a pessoa trabalha mais do que 8 horas diárias ou mais do que 44 horas semanais, a gente vai ter incidência de hora extra. Só que a Constituição também fala que diariamente a pessoa pode fazer no máximo 2 horas extras. Então nós temos um parâmetro na Constituição Federal em relação à hora extra. Mas há parâmetros disciplinares, nem sempre fica tão claro. Nós temos uma modalidade de falta grave que chama desídia. Desídia é quando o empregado começa a fazer o trabalho mal feito, ele começa a relaxar, ele não cumpre os seus horários, e a produtividade dele cai muito, e aí ele pode ser mandado embora por justa causa. Mas o empregado chegou atrasado 1 hora. Posso mandar ele na primeira vez embora por justa causa por desídia? Não, essa desídia só vai estar caracterizada depois de algumas ocorrências, né, depois de algumas advertências, até talvez uma suspensão, para que daí eu diga, não, esse empregado eu possa declarar com alguma segurança, ele é desiguoso. Eu dei advertências de caráter pedagógico para ele se emendar, ele não se emendou, então não temos mais como continuar mantendo o vínculo empregatício. Mas veja, no trato entre as pessoas, nas conversas, nos diálogos que se trocam trabalhador e empregador, às vezes nós temos algumas nuances que são muito delicadas. Um olhar, uma boca mais torta, tudo isso sinaliza, tudo isso comunica e gera conflito. E daí qual é o limite dessa razoabilidade? Até onde eu posso ir com a piada? Até onde que eu posso entrar na intimidade do empregado? Ou até onde o empregado pode entrar na intimidade desse empregador? Então, isso é bastante delicado. Isso, infelizmente, cada caso é um caso. Né? Se você tem dificuldade de identificar, sempre busque um profissional, né, que vai lhe dar algumas dicas, algumas diretrizes para poder avaliar. Bem, esses requisitos, esses 4 requisitos aí do vínculo de emprego, eu coloquei porque nós tivemos uma alteração que não é muito recente, mas que me parece que é uma gafe do nosso poder público em informar a população. Em 2004, nós tivemos uma alteração na Constituição, através de uma emenda constitucional de número 45 de 2004, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Hoje a gente fala em Justiça do Trabalho, a gente só pensa que a Justiça do Trabalho é um âmbito adequado para eu processar lá meu empregador, né?
E não é mais assim. Então, hoje a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar causas que envolvam relação de emprego e também relações de trabalho. E houve uma ampliação absurda nesse leque de ações que vão ser, então, de competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, então eu vou num dentista fazer um clareamento. Ele foi na balada na noite passada, trocou minha ficha com o de outro paciente e me arranca o siso. Mas eu fui lá para fazer um clareamento. E efetivamente houve um prejuízo estético, moral, enfim. Essa ação eu agora vou ajuizar na Justiça do Trabalho, porque eu contratei o trabalho dele, eu tenho com ele uma relação de trabalho. E por que estou trazendo essa temática? Porque muitas pessoas vão buscar o juizado especial, porque não precisa de advogado para ações de até 20 salários mínimos. Então, como a população está desinformada, levam essas demandas para o juizado especial, que é uma esfera totalmente incompetente, né? Quem é que julga? Juízes leigos, que têm essas sentenças homologadas por juízes togados, que por conta de um volume de trabalho imenso, acabam não fazendo uma análise criteriosa, às vezes, desses casos, e essas sentenças, porque proferidas por um juiz totalmente incompetente, não têm eficácia alguma. E isso, às vezes, se passou 1, 2, 3 anos e a pessoa não vai conseguir ter nenhum retorno daquele prejuízo que ela sofreu. Ok? Então, que eu coloquei algumas frases, né? Toda relação de trabalho é uma relação de emprego, mas nem toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Né? Eu gosto de trabalhar com imagens, então vamos imaginar um ovo. Né? O ovo inteiro seria a relação de trabalho e a gema seria a relação de emprego. Em só algumas relações que envolvem o trabalho de uma pessoa, nós vamos ter vínculo empregatício. Em outros casos, nós vamos ter aí relações envolvendo profissionais autônomos, né, e pessoas físicas, e ainda assim, não tendo vínculo empregatício, mesmo assim, nós teremos a solução dessas demandas, desses conflitos, na Justiça do Trabalho. Ok? Desculpa, então, não seria o contrário ali, Rose? Isso, aqui eu estava aqui pensando com os meus botões, né? Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. De fato, há um erro aqui, um equívoco no slide. Isso mesmo. Que a relação de trabalho é muito mais ampla, né? Aí aqui eu trouxe 2 exemplos. Relação de emprego, quando a pessoa tem a carteira anotada, né? Que daí pressupõe aqueles 4 requisitos: pessoalidade, subordinação hierárquica, habitualidade e dependência econômica. E a relação de trabalho, né? O exemplo que eu falei do dentista lá, que faz um procedimento equivocado. Bem, e aí entramos aí na temática do trabalho voluntário. Né? O trabalho voluntário ele é regulado pela Lei 9.608 de 1998. E por que eu optei em falar sobre isso? Porque eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2003. E sempre pude observar alguns desabores envolvendo um trabalho voluntário. Por quê? Porque a pessoa chega com uma expectativa de executar alguma atividade que ela idealizou. Quando ela chega lá no ambiente lá da instituição conscienciocêntrica, lhe passam outras tarefas, porque a demanda era outra. E a pessoa fica descontente com aquilo. Porque ela não veio ali para bater o lixo, ou né, para grampear folhas de papel, ou para ir num cartório autenticar uma assinatura. Né? Ela queria evoluir, ela queria alcançar a desperticidade através do trabalho voluntário. E nem sempre nós vamos ter assim trabalhos de liderança para todos. Né? Infelizmente, nós teremos que ter liderados e líderes. E quando você inicia um trabalho voluntário, há que se ter noção de que tal qual for um vínculo empregatício, você só não vai receber salário.
às vezes você vai ter que obedecer ordens, vai ter que acatar aqui as diretrizes do que o grupo já havia pactuado anteriormente. Então, nós tivemos aqui uma situação numa IC em que um trabalhador reclamou lá para um voluntário que estava ganhando pouco, né? Que o salário não estava contento. E daí esse voluntário, não, então eu vou providenciar um aumento para você. E garantiu lá para a pessoa que ela ia ganhar aumento. Como fazer isso sozinho? Tudo é decidido em reuniões, né? Uma instituição aqui da Conscienciologia, ninguém é dono, todos nós fazemos um trabalho que é em prol de fazer assistência e tudo mais, só que decisões de cunho administrativo que demandam orçamento, planejamento, às vezes você tem que, mesmo achando lá que a pessoa tinha direito ao aumento, não podia cometer essa ingerência. Então, esse tipo de situação é bom ficar clara para que a pessoa não se frustre, né? Então, assim, quais são as necessidades aqui de trabalho voluntário? Você se encaixa em uma delas, né? E o mais sério de tudo, havendo um compromisso, né, deve-se manter uma habitualidade, pelo menos durante algum tempo, para não deixar um furo no trabalho, né? Então, vamos imaginar aí, eu sou advogada, por ser advogada, né, onde eu vou voluntariar, sempre há demanda de trabalhar com alguma burocracia. E como, às vezes, a maioria das pessoas não gosta desse tipo de atividade, então, ok, fazemos. Mas, né, você pode, olha, eu vou permanecer nessa tarefa por 6 meses, 1 ano, e depois você muda aí de área. Mas nós devemos ver onde nós somos mais úteis, né, e onde nós vamos estar, de fato, mais satisfeitos. Mas, às vezes, um trabalho precisa de ser feito e alguém vai ter que bater o lixo, alguém vai ter que grampear as folhas de papel. Então, para que não haja também um espaço de ressentimento entre voluntários, entre colegas evolutivos. Ok? Alguma dúvida? Aqui, nessa questão do trabalho voluntário, conforme a gente tem as instituições, né, que promovem trabalho voluntário, o que você vê assim de termos de profilaxia que a instituição poderia ter para se resguardar nessa questão do trabalho voluntário? Então, assim, ela teria que exigir, digamos, um termo de trabalho voluntário para cada pessoa, que seria o ideal nessa questão? Isso. Então, assim, orientação jurídica, né? Chegou um voluntário, então deveríamos de ter aí um grupo de pessoas que fariam a recepção desse voluntário para explicar o funcionamento, as oportunidades evolutivas envolvidas com o trabalho, e a pessoa dizendo, não, ok, eu quero, então vou começar a voluntariar nessa instituição. Não pode passar um dia sem que seja assinado o que nós chamamos de termo de voluntariado, em que a pessoa se compromete a prestar serviços sem nada receber por isso. Porque, infelizmente, nós temos algumas pessoas, ainda bem que não aqui na Conscienciologia, mas se percebe que até às vezes em igrejas ou ONGs, né, de todo tipo, acabam sofrendo ações trabalhistas de pessoas que entraram como voluntários e depois pedem o reconhecimento de vínculo empregatício, né? Em algum momento elas se chatearam e daí resolvem se vingar, né, ajuizando a ação. A ação vira um instrumento de vingança. E nesses casos sobra muito pouco em termos de produção de provas de defesa por parte da instituição, né? Porque a pessoa jurídica, independentemente de ser uma empresa que visa lucro ou ser uma ONG, ela tem a obrigação de documentar essas relações. Então, a pessoa ela ajuiza a ação alegando o vínculo empregatício, e o ônus da prova de demonstrar que não havia vínculo é da instituição através do documento que chama termo de voluntariado. Apresentado o termo de voluntariado, o ônus da prova pula de novo para o colo do camarada que ajuizou a ação, e daí ele vai ter que produzir as provas, ele passa a ter o ônus da prova de demonstrar que executou algum trabalho com vínculo empregatício, que lhe foi prometido algum salário ou algo do tipo, ou que ele foi remunerado, né?
Então, o trabalho voluntário ainda, algumas pessoas o fazem por uma questão de status social, outras fazem porque tem tempo disponível, outras fazem porque acreditam que há alguma ligação da sua proexis com aquela atividade. Então, nós temos vários tipos de perfis de pessoas buscando trabalho voluntário. E isso não fica evidente numa primeira entrevista, às vezes. E nós temos que pegar, então, no primeiro momento, essas assinaturas para evitar trabalhos futuros. Você imagina, não, mas uma pessoa, né, que ouviu falar de cosmoética e de evolução, ela nunca vai fazer isso. Né? Então, se tratando de consciência, a gente não pode pôr a mão na cumbuca. Né? Você não pode ter uma expectativa de maturidade em relação às pessoas. Né? A gente deve ter uma esperança de maturidade, mas uma expectativa não. Bem, outra temática que é bastante complexa, se caso não haja mais perguntas sobre trabalho voluntário, é o que diz respeito à terceirização de serviços pelas instituições conscienciocêntricas, né? O que é a terceirização de serviço? Desculpe. Eu não vou perguntar sobre voluntariado, mas eu queria tocar num ponto que a gente observa cada vez tem uma prática mais crescente no mercado, que é a utilização de estagiários, contratação de estagiários para desempenho de funções que, em realidade, assim, a pessoa não está ali num vínculo de estágio, né? Não está ali com uma oportunidade de aprendizado. Mas como a contratação de um estagiário, né, tem um custo menor para a empresa, então a gente observa esse tipo de prática, né? As empresas contratam a pessoa na condição de estagiário, acabam pagando, sei lá, uma ajuda de custo, muito bem, a remuneração lá que lhe é cabível, mas acaba que o estagiário ele desenvolve atividades, tarefas que seria de um contratado, né? De uma pessoa até teria que ter mais experiência, enfim. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Bem, o que tem acontecido no mundo jurídico trabalhista com relação a esse assunto? Ok. A gente tem na Constituição previsto o seguinte: é proibido o trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, um indivíduo hoje em dia só pode começar a ter a carteira assinada aos 16 anos, via de regra. Mas veja, ele pode ser estagiário antes. Então, eu nasci numa família pobre. Né? Estou lá a muito custo, concluí o meu primeiro grau. Mas eu preciso trazer dinheiro para minha família. Em vez de buscar vender bala no semáforo ou mendigar, eu busco um estágio. E esse estágio não é para a aprendizagem. Esse estágio é para levar dinheiro para casa. E dentro deste cenário, que é um cenário crítico no nosso país, as empresas se aproveitam. Então, elas sabem que esses meninos e meninas que estão lá fazendo um segundo grau ou um ensino técnico se submetem a fazer qualquer coisa para ganhar aquele dinheiro, porque elas ainda não conseguem entrar no mercado de trabalho formal. Elas não conseguem ser contratadas como empregadas. Aliás, hoje a contratação de pessoas de tenra idade sem experiência é muito difícil. Tanto que nós temos um programa que chama Programa Primeiro Emprego, que é um programa que poucas empresas conhecem. Também eu fico chateada porque o governo não divulga mais isso, que subsidia, dá dinheiro para as empresas que contratem trabalhadores que nunca tiveram a carteira anotada e que estejam estudando, até a faixa etária de 24 anos. Então, o que o governo faz? Dá R$ 250 mês sim, mês não, até completar R$ 1.500. São, se eu não me engano, 6 parcelas de R$ 250. E o compromisso é de manter esse camarada empregado por 2 anos. Porque o tempo de experiência que nós vemos nos jornais, geralmente é 2 anos de experiência na função, para que ele saia dali e tenha condições de empregabilidade. Então, esse é um ponto. Né? Essa é uma realidade social, é um fenômeno social. E o que se passa?
Hoje, nós temos uma lei de estágio que diz que o contrato de estágio pode ser de no máximo de 2 anos e tem que ser um contrato por escrito. E deve ainda de haver um convênio entre a empresa e o colégio. Só que a lei fala mais. A lei diz, deve haver um supervisor do estágio. Até hoje, os contratos de estágio que eu vi, nenhum tinha supervisor. Não há supervisor. Há no papel, de fato não há. Sendo que o objetivo do estágio é a aprendizagem. E geralmente se contrata estagiários para tarefas que não exijam qualificação técnica. Então, para tirar xerox, para pagar a conta no banco, para fazer atendimento de telefone, né? Porque é mão de obra barata. A bolsa que é paga, ela não é obrigatória e ela pode ser inferior a um salário mínimo. Então, eu posso ter um estagiário que trabalhe das 14 às 18 horas e eu pague para ele R$250. Se eu fosse contratar um empregado aqui no Paraná, 800, né? Então, é melhor 2 estagiários, 3 estagiários do que, às vezes, um empregado, né? Tá claro? Nas instituições conscienciocêntricas, né, se eventualmente forem contratar um estagiário, qual é a minha recomendação? Que haja um cronograma, um rodízio de exercício de atividades. Não há problema de a pessoa ficar no atendimento, atendendo o telefone, 1 mês. No outro mês ela vai trabalhar lá no setor financeiro, no outro mês ela vai trabalhar no setor de vendas. Aí há efetivamente um aprendizado e há menos chances de esse estágio vir a ser considerado um contrato de trabalho com um vínculo empregatício, né? Porque se não é estágio, o que é então? É um emprego. E se é um emprego, daí tem que anotar a carteira, pagar INSS, salário mínimo, enfim, né? Sim, sobre o trabalho voluntário. Então, e o trabalho infantil na família? Por exemplo, o caso da criança, que foi o meu caso, que a família tinha uma loja e com 9 anos de idade ia para a loja atender. Então, eticamente, nós sabemos que não é correto e nem sequer é legal, mas, por exemplo, cosmoeticamente, eu olho para trás e não me fez mal, até foi bom a nível de desenvolvimento de uma série de competências. Sim. Então, como é que fica isso? Olha, eu acho que é de pequeno que torce pepino. Então, a gente aprende a trabalhar de pequenininho. E no âmbito familiar é o local mais adequado para você aprender a gostar de trabalhar e ter as suas primeiras experiências de trabalho, né? Mas por que a lei fala que não pode ter trabalho de menores de 16 anos? Aqui no Brasil é porque, efetivamente, as crianças eram vedadas de ir para a escola, porque elas tinham que trabalhar, né? Eu já ouvi pais falando, olha, eu tenho filhos porque eles ajudam a sustentar a casa. Então, eu tenho um filho atrás do outro porque os filhos trabalham, né? Só que, assim, como a gente flexibilizar isso na legislação e dizer, não, pode botar lá um menino de 7 anos para atender na venda. Desde que vá à escola e tenha boas notas, que é o que fazem com as crianças atoras. Mas como é que é com as crianças atoras? A lei me parece que não precisa existir nesse caso. De novo, bom senso. Um conselho tutelar, um fiscal do trabalho, vai fazer vista grossa para esse tipo de situação, porque sabe que não causa prejuízo para a criança, né? Nós precisamos ter lei para proteger aqueles casos mais radicais, em que a criança vira quase uma escrava desse trabalho e é obrigada e apanha se não for trabalhar, né? E tem efetivamente aí uma violência à sua infância, ao seu processo de desenvolvimento, que daí é uma situação bem delicada. Mas a gente tem aqui o procurador do trabalho aqui de Foz, o professor Enoque Ribeiro. Ele, nas palestras dele, na grande maioria, ele diz, eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Nós entregávamos marmita, minha mãe fazia marmita, entregava. E ele fala todo orgulhoso daquilo. E eu já vi ele repetir isso algumas vezes.
mas ele, em momento algum, faz apologia ao exercício de um trabalho infantil. Eu ia comentar a questão que não é nesse caso, não é uma obrigatoriedade. Né? Aquilo ali é um aprendizado, basicamente. Né? A criança está aprendendo com a família, ela está se desenvolvendo naquele processo, mas ela não é obrigada a fazer aquilo, ela acaba fazendo até porque gosta. Está tendo uma função ali no processo. Né? Que Nem sempre a criança gosta dessas tarefas. Exato, né? exato. É aí onde eu ia ver, né? Porque você falou antes ali da questão de toda a relação de emprego ser uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho ser uma relação de emprego. Seria, no caso, uma relação de trabalho, não de emprego, né? Seria uma relação de trabalho, isso. Não é bem assim. Por exemplo, no meu caso, assim, não havia bem a opção de gostar ou não gostar. Tinha que ser feito. A família precisava e tinha que ser feito. Depois aprendi a gostar mais tarde. Mas às vezes era duro. Às vezes íamos para a feira às 6h30 da manhã, no inverno, ao frio, com 9 anos de idade. Mas lá está, eu ia à escola, tirava boas notas, então tudo isso estava controlado. Então, às vezes não é bem assim. Mas lá está, não fez mal, então é um paradoxo. Está fora da lei, mas olhando para trás. Sim. Foi quando é trabalho infantil cosmoético, fora da lei, então é um dentro paradoxo. do contexto, você não se sentiu violada, né? Não, eu senti que estava a ajudar na família, Isso. estava lá a contribuir para a família. E ajudar nesse sentido, mas gostava do que fazia, não. Era uma lição de cooperação familiar, né? Antes de mais nada, estava integrada, né? tinha então... Eu lembro-me aqui de outra questão do trabalho infantil, mas, por exemplo, no caso das modelos, aquelas crianças muito novinhas que querem que elas já fiquem muito magras e não as deixam comer para elas continuarem a ficar com 7, 8, 9 anos muito elegantes para... E isso é aceito socialmente, porque está vista toda a gente. Neste caso... Criança atora que trabalha 12 horas por dia, faz filmagens. Neste caso, daí nós percebemos efetivamente que não há razoabilidade, né? As mães parece que projetam nas crianças uma realização delas próprias. E tem um programa que passa na TV a cabo, chama Pequenas Misses, né? Que é uma aberração, colocam dentes postiços e bronzeamento artificial e perucas e enfim, é uma atrocidade, mas fica muito escancarado que aquilo não é positivo. Passa na televisão e toda a gente vê e aceita socialmente. Isso. Então há um limite tênue naquilo que é produtivo, naquilo que passa a ser um abuso, né? Exigir que se lave uma louça é uma coisa. Exigir que se cumpra uma rotina de 12 horas e se submeta a avaliações e concursos, aí já parece que já não é razoável, né? Mas cada caso é um caso de todo jeito. Eu já vi nesse Pequenas Misses algumas crianças que fazem questão daquilo. Em outros casos é a mãe que faz questão, então é um paradoxo. Né? Alguns casos pode ser que seja válido e outros que não, que é uma atrocidade com a criança. Então é uma questão bem delicada, né? Mas é tapado os olhos socialmente a nível, ou seja, não há ninguém que atue a dizer está errado esse programa. Na verdade, isso. Eu não sei por que não há nenhum filtro da televisão em divulgar isso, né? Tem alguns programas que têm passado na TV a cabo que são o próprio espelho da baratrosfera, né? Os acumuladores, os traidores, Pequenas Misses, é só a patologia da sociedade que tem aparecido, né? Tem um agora que é homem versus food, e o cara se entope, quase explode o estômago de tanto que ele come. Então, são essas atrocidades que a gente tem visto hoje na nossa sociedade, que sempre existiram, mas agora passam na televisão. Fica mais escancarado, né? E acaba até estimulando, exatamente, né? Problemão. Obrigada. Então, em relação aqui à terceirização de serviços, nós temos aqui uma triangulação. Poxa, não é o meu business, não é o meu negócio, eu não tenho nem condições de dar treinamento para um vigilante. Então, eu terceirizo, eu contrato uma empresa de vigilância que vai me ceder um funcionário para prestar esse serviço qualificado, profissional. Só que, o que acaba acontecendo? Quem assina a carteira desse trabalhador é essa empresa que foi terceirizada.
e eu só vou utilizar esse serviço, eu vou ser o tomador do serviço. E eu até pago mais caro por isso. O que acontece? Se eu contratasse diretamente, eu pagaria X. Mas como eu contrato uma empresa terceirizada, geralmente isso custa X mais alguma coisa. Mas eu pago mais caro exatamente porque eu não tenho essa qualificação, essa expertise para poder dar treinamento, enfim, para que o trabalho saia a contento. Qual que é o problema desse estilo de contratação? Às vezes, essa empresa terceirizada, ela não remunera adequadamente esse trabalhador. E eu que estou utilizando o serviço, às vezes fico alienado a essa situação. Aí o trabalhador está vindo trabalhar para mim, mas ele ainda não recebeu o salário, ele não está recebendo horas extras, ou ele não está tendo recolhido o seu FGTS. Só que quando ele vai à justiça ajuizar a ação, ele vai ajuizar a ação contra a empresa que anotou a carteira dele, que é a empresa terceirizada, e também contra a empresa que usufruiu do seu serviço, a tomadora do serviço. E aí essa tomadora do serviço, ela passa a ser corresponsável por essas verbas trabalhistas, né? Ela passa a ter o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Existem duas modalidades de responsabilidade: a solidária, que decorre de lei ou de acordo entre as partes, e a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária, eu posso executar qualquer um, né? Tem um banco e tem uma lanchonete. Eu executo o banco, que é mais fácil de receber, mas não faria diferença. Na responsabilidade subsidiária, não. Nós temos um devedor principal, que é a empresa terceirizadora do serviço, que tem que se esgotar todas as tentativas de tentar executá-la, para somente depois buscar a execução dessa empresa tomadora de serviço, que é responsável somente subsidiariamente. Ok? Então, o que acabou acontecendo aqui em algumas ICs aqui na CCCI, né? Nós tivemos aí, porque haviam alguns benefícios nessa terceirização, tal qual o slide aí apresenta, né? Nós temos um aumento de uma qualidade de serviços, um profissionalismo, né? Se optou por essa terceirização. No entanto, se cometeram duas gafes. Quais foram? Na hora que se foi contratar essas empresas, não se buscou verificar se ela pagava seus funcionários em dia. E daí restou caracterizado o que nós chamamos de culpa in eligendo. Há uma culpa na eleição da empresa. Não se esgotaram todas as tentativas de verificar se essa empresa era idônea, se era cumpridora de suas obrigações. Em alguns casos, isso até foi feito, porque somente depois da contratação que a empresa começou a dar seus furos aí em relação aos contratos de trabalho. E outra situação é a chamada culpa in vigilando. Então, não foi vigiado se todos os meses estava sendo feito o recolhimento do FGTS, do INSS, se as horas extras estavam sendo pagas adequadamente. E, por conta disso, ocorreram algumas situações em terceirização aí de serviços em que, infelizmente, houve condenação de ICs com responsabilidade subsidiária. Mas me parece que, após aí uma orientação do CEAJU, que foram feitas algumas medidas, não há mais essa situação. E para as novas ICs aí, que visam aí no futuro contratar ou terceirizar serviços, tem que se tomar muito cuidado na hora de contratar, então, exigir todas as certidões negativas que sejam necessárias, né? Recomendação da empresa, verificação se não tem ações na Justiça do Trabalho e, durante todo esse contrato de terceirização, exigir que seja feita a prova documental por essa empresa terceirizada de que está sendo feito o recolhimento de FGTS, de INSS, se há ocorrência de horas extras, se elas estão sendo pagas, e que isso é um tanto trabalhoso.
Em alguns casos, acaba sequer valendo a pena terceirizar, mas vale a contratação direta, né? Mas, se não se trata da expertise dessa instituição, se vai se optar pela terceirização, é necessário que haja alguém fazendo a gestão desse contrato de terceirização para que se evite, então, demandas trabalhistas, né? Uma coisa muito séria em relação à terceirização é o tipo de trabalho que pode ser terceirizado. Nem todo trabalho pode ser terceirizado. Nós só podemos terceirizar atividades que são atividades meio. Por exemplo, para ficar bem claro, uma padaria. Qual o objetivo de uma padaria? Fabricar pão. Então, a atividade fim dessa padaria é fazer pão. Eu posso terceirizar um padeiro? Não, porque é atividade fim. Eu só posso terceirizar profissionais que executem atividade meio. Então, um vigia, uma faxineira para essa padaria podem ser terceirizados, mas o próprio padeiro não pode. Ok? Oi, tem uma pergunta aqui do Igor, ele fala o seguinte: atualmente eu trabalho na área de tecnologia e é muito comum a prestação de serviços entre empresas, ao invés da contratação CLT, né? Então, ao invés da contratação pessoa física, acho que é isso. Do seu ponto de vista, quais os pontos fortes e fracos desse tipo de negociação? Outra pergunta que ele faz: neste caso, quem acaba levando mais benefícios, a contratante ou a contratada? Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, ela presta serviços em que área mesmo? Na área de tecnologia. Na área de tecnologia, e ela é só contratada para prestar consultoria. Ah, eu não disse se é só a consultoria, de repente ele pode, mas parece que não, parece que ele tem um contrato. Vamos assim, então, na verdade, eu acho que é um contrato não de consultoria, né? Um contrato para trabalhar, só que ao invés de terceirização, que eu entendi, que ele também estava pondo antes. Ele falou como uma prestação de serviço entre empresas. Eu acho que é a questão da empresa interposta. Só vai ser terceirização se você tem um contrato com uma empresa e presta efetivamente serviço para outra. Aí é terceirização, senão não é. Se eu tenho um contrato com uma empresa e presto serviços para essa empresa com pessoalidade, habitualidade, faço o que eles pedem, ou seja, tem subordinação hierárquica, eles me pagam por isso, é um contrato de emprego. Mesmo que se tenha dado a esse contrato moldes de um contrato civil, né? Chamado de um outro tipo de contrato. Mas se há todos esses elementos, é um contrato de emprego. Algumas empresas, porque, vejam, os encargos sociais para a contratação do empregado efetivamente são muito altos. Se hoje eu estipulo um salário de R$ 1.000 para o empregado, ele vai me custar mensalmente cerca de R$ 1.850. Então fica muito caro. E ele nem vai receber R$ 1.000 líquido, ele vai receber menos, porque vai ter o desconto do INSS. Então, basicamente, o que o empregado recebe líquido, ele custa o dobro para a empresa. E algumas empresas, injuriadas com essa situação de grande parte do dinheiro ir para o governo, buscam algumas estratégias de contratar de forma diversa. Então, em vez de esse camarada receber R$ 900 comigo, eu vou pagar para ele R$ 1.200. Num contrato que eu vou chamar de um contrato de consultoria, ou num contrato que eu dou um outro nome qualquer, eu não vou pagar os 1.850 e o camarada ainda vai receber mais do que se ele tivesse, né, sido contratado como manda a lei. No entanto, isso é uma visão obtusa, porque o trabalhador ele deixa de ter uma série de benefícios previdenciários em relação a isso, FGTS, férias, 13º, e a empresa acaba ficando com um telhado de vidro. Por quê? Essa não é uma saída inteligente. Porque está pagando R$ 1.200, se depois essa pessoa resolve ajuizar uma ação trabalhista, quanto mais terá que pagar para regularizar todo
essa prestação de serviço que foi feita de forma irregular. Fica muito mais caro. O salário que era de 1.000 agora é de 1.200, então não vale a pena. O desconhecimento da legislação gera muito prejuízo para quem acaba contratando serviço de pessoas sem consultar um advogado trabalhista, né? Tanto quem vai contratar quanto quem está sendo contratado deve buscar se informar se aquela situação é a melhor e buscar um profissional, obviamente, né? Infelizmente, nós temos aí pessoas dando pitaco de coisas que não têm conhecimento técnico, né? Então, já diz ditado popular, né? Todo mundo tem um pouco de médico e de advogado, né? Então, cuidado com quem você se aconselha para não buscar informações inadequadas. E se há, essa pessoa que fez a pergunta, se há essa desconfiança de que algo está sendo feito de maneira irregular, não compactue com isso, né? Busque regularizar. Só que às vezes a própria pessoa que o contratou não contratou da maneira adequada, até porque não conhecia. Então é um processo de autoesclarecimento primeiro, entender o que está acontecendo, e depois buscar esclarecer o outro para buscar uma interação a mais positiva possível para ambas as partes. Entrando nessa seara aí, né, que você falou, que é justamente dos custos de um empregado para o empregador, né? A nossa legislação básica CLT é de 1940, né? A CLT de 1943. 43, né? Década de 40, então época do Estado Novo, Getúlio Vargas, esse tipo de coisa. E realmente a gente vê que hoje a grande, digamos assim, reclamação, né, o grande pleito dos empregadores, seja na indústria, seja no comércio, é justamente a diminuição desses encargos sociais, né, na contratação de funcionários. Na sua opinião, assim, como estudiosa, como, né, advogada, você vê alguma perspectiva de que isso, sob o ponto de vista de legislação, até de políticas públicas voltadas para a área do trabalho, né, se caminhe no sentido de diminuir os custos e até mesmo uma certa burocracia em termos de contratação e, de certo modo, isso poderia... Você vê que isso é o fator que, uma vez diminuídos os custos, isso seria um fator que movimentaria mais o mercado de trabalho, porque também, por outro lado, a gente vê pelas pesquisas que o nível de desemprego, agora eu acho que aumentou um pouquinho, né? Mas nos últimos anos foi cada vez mais baixo, quer dizer, mesmo com essa legislação, né, mais rigorosa em termos de encargos fiscais, houve um maior número de contratações, mas, por outro lado, a gente sabe que o trabalho informal cresce muito no nosso país. Como é que você vê essa situação, assim, encargos trabalhistas, questão social, legislação? Fala um pouquinho para a gente como é que você vê isso. Eu estudo o direito do trabalho há bastante tempo. E atualmente eu dou aula também de direito tributário. E eu percebo que se coloca uma carga muito grande nos encargos trabalhistas, como onera a empresa não consegue crescer, quando, na verdade, o grande vilão dessa história são outros tributos. Se as empresas não tivessem que pagar tanto de COFINS, se as empresas não tivessem que pagar tanto de ICMS, de imposto de renda, elas não iam reclamar dos encargos trabalhistas. Porque hoje o maior patrimônio que uma empresa tem é o patrimônio humano. Então, ela tem que botar em primeiro lugar, valorizar esse profissional e pagar o máximo que ela puder pagar. Mas as empresas não podem pagar mais porque a margem de lucro é muito pequena, porque elas têm um sócio, que é o Estado, né? Eu não sei, Rodrigo, se você quer comentar aí o quanto que a sua empresa paga de imposto, qual é o percentual do faturamento, só para dar aqui um exemplo prático aí, né? Eu realmente não lembro de cabeça agora qual que é o percentual de imposto que a minha empresa paga. Mas a minha empresa ela é uma pequena empresa, ela tem até 10 funcionários, tá? Ela tem 9 funcionários, na verdade, né? E o que eu pago mensalmente, todos esses funcionários recebem pelo piso salarial da profissão, né? Tudo pago corretamente piso salarial da profissão. Para você ter uma ideia, os salários variam de R$1.000 a R$1.800. Não tem ninguém lá que recebe menos de R$1.000 de salário na empresa, né?
E o que eu pago de imposto mensalmente, eu não sei a porcentagem, mas é muito mais do que a soma de todos os salários juntos. Tá? Então, se for colocar uma média de R$ 1.200 vezes 9, para 12, 13 mil reais, eu pago em torno de 14 a 15 mil reais de imposto a cada 2 meses, mais ou menos, né, de empresa. Então, tem meses que vai muito mais do que isso, tem meses que vai muito menos. Vou fazer uma média de 10 mil reais por mês, mais ou menos. Aqui o depoimento do Rodrigo Guedes, meu auxiliar técnico para todos os assuntos aleatórios aqui. Então, gente, a verdade é que as empresas pagam muitos impostos de toda a ordem, e aí, quando elas precisam, porque elas não funcionam sem empregados, elas tentam arrochar onde elas podem, que hoje a Receita Federal está com um sistema cada vez mais integrado para evitar a sonegação de imposto. E onde que fica mais frouxo? Onde ainda não há ainda uma fiscalização muito ostensiva. É em relação às contratações de pessoas. Então, se contrata sem carteira assinada, se paga salário por fora, se faz todo tipo de estratégia para pagar o mínimo de encargo possível, né? É importante falar que é inevitável as empresas que elas querem se profissionalizar e chegar num nível, digamos, de prestação de serviço, de trabalho, de varejo no mercado hoje que seja de alta qualidade, não de uma qualidade razoável, onde elas vão ter clientes, elas vão ter que contratar profissionais que sejam qualificados. E profissionais qualificados não aceitam esse tipo de contratação, né? Que são contratações mais, digamos assim, para burlar, como você está falando, de impostos e tudo mais. O que a gente vê muito acontecer é que as empresas, que hoje não dá mais para fugir desse cruzamento de dados, a gente vê hoje que a gente tem que sempre entrar, daqui para frente, cada vez mais entrar na regularidade, e o que tem acontecido, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, está fechando muita porta, muitas empresas estão fechando mês a mês. A gente vê muitas empresas que estão nesse nível, que você acabou de falar, elas estão fechando. Então está tendo uma fiscalização muito grande em cima, né? A nota fiscal eletrônica, ela veio para quebrar algumas empresas mesmo, né? Ou é regular ou não é, e daí às vezes o custo operacional não fica compatível com a lucratividade, não bate as contas e a empresa tem que fechar, né? Mas me parece que isso daí né, até eu li um texto aí recentemente, o Trabalho Alienado, do Karl Marx, que ele fala que o trabalho, ele é a forma para o indivíduo desenvolver todas as suas potencialidades humanas. Mas, infelizmente, essa exploração do capital pelo trabalho, de você ceder a sua força de trabalho, e, em contrapartida, você não fica com nenhum resultado da sua produção, faz com que o indivíduo saia ao fim de uma rotina de trabalho, trabalhou o dia inteiro, e ele não se sinta tendo produzido nada de útil para a humanidade. E ele fica insatisfeito. Ele doou toda a sua força de trabalho, sua intelectualidade, ao fim do dia você tem lá um problemão. A pessoa sai insatisfeita do trabalho. Ganhou pouco e não sai satisfeita com o trabalho. Por quê? Porque esse sistema, você faz o que eu peço dentro de uma situação de subordinação. A pessoa, quando ela é contratada, ela deve executar as tarefas para as quais ela foi contratada. É bem delicado. Então, para eu conseguir essa liberdade com o trabalho, só sendo autônomo. Então, a saída seria ninguém ser empregado de ninguém, é extremamente delicado. Então, me parece, de tudo que eu já li, de tudo que eu já estudei, que um sistema que poderia substituir esse capitalismo selvagem seria um sistema cooperativista. Esse sistema cooperativista, a pessoa, na medida que ela mais produz, mais ela ganha, haveria um sistema de estímulos, de produtividade, de ela ter alguma liberdade, não ser tão engessada em relação a essa subordinação, mas, infelizmente, o modelo que nós temos hoje é ainda o chefe manda, o empregado obedece, e ainda pagando-se o mínimo possível, o empregado insatisfeito com o resultado, o empregador pagando algo que ele acha que é muito além do que vale aquele trabalho, e há uma insatisfação geral, né? Então,
o empreendedorismo é uma das saídas aí para nós termos uma realidade diferente e para a pessoa prestar o serviço de uma maneira que ela se sinta mais satisfeita. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você tem notícias, quer dizer, atualmente a gente passou, né, não faz muito tempo, né, mas também não tem 10 anos, né, que a gente reformou o Código Civil, o Código Florestal agora, né, foi reformado, está lá em andamento a reforma do CPC. Em termos de legislação trabalhista, tem algum movimento legislativo no sentido de atualizar a legislação trabalhista? Nenhum. Não há nenhum movimento nesse sentido. O que se fala só é em flexibilização de direitos trabalhistas. E flexibilizar significa o quê? Se eu acordar com meu empregado, nós podemos acordar e eu pagar menos do que diz que a lei manda. Basicamente, esse é o movimento de mudança. Então, ou seja, nós tivemos um boom de direitos trabalhistas por ocasião lá do governo do Getúlio Vargas, e desde então a situação é de compressão. Há muita insatisfação e, infelizmente, nós não temos parlamentares defendendo a classe dos trabalhadores adequadamente, né? Eles defendem a classe econômica, que é a que financia as campanhas, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, sai alguma leizinha aqui, outra colar, mas muito pouco expressiva, né? Por exemplo, no caso das domésticas, né? Que melhorou alguma coisinha, mas nós não temos a previsão aí da realização de um código do trabalho, de um código de processo de trabalho, ou mesmo de atualização da CLT. Na sua opinião, você vê que isso é necessário, que isso seria produtivo, que isso seria... Assim... Seria extremamente necessário, né? A nossa CLT, ela foi inspirada, a origem etimológica da nossa CLT é a Carta del Lavoro, da Itália, lá de 1927, lá do Mussolini. Só que hoje, a Itália, ela tem 2 códigos do trabalho. Um código do trabalho para empresas com até 10 empregados e outro código do trabalho para empresas com mais de 10 empregados. Óbvio, as regras têm que ser diferentes, porque são realidades econômicas diferentes. Hoje, aqui, nós temos um problemão. Proferindo uma sentença, para a empresa recorrer, ela tem que pagar um depósito recursal, que hoje é de 6.200 e alguma coisa. Não importa se é a Coca-Cola, que é uma multinacional, que não faz nem cosca esse valor, ou se é o seu Zé, que tem um único empregado e que vai deixar de recorrer porque não tem, às vezes, o dinheiro para pagar o tal do depósito recursal. Então, são gafes, são furos que existem na legislação trabalhista e que, infelizmente, não há nenhuma perspectiva de mudança. Uma outra pergunta aqui também, do Igor, ele coloca assim, no mercado em que trabalho, no mercado de trabalho em que eu atuo, começou o uso de CLT cotas. Você poderia explicar um pouco melhor como funciona isso para o direito do trabalho e se tem algum benefício para o empregado? Eu não entendi o sistema do quê? CLT cotas. CRT? CLT, consolidação, né, da legislação do trabalho, cotas. Começou o uso de pode CLT ser, não. Nós cotas. temos esse sistema de cotas somente para o serviço público hoje, né? Então, por exemplo, você vai fazer um concurso público, tem que ter um percentual para deficientes físicos. Eu acredito que seja isso. Não sei se a pessoa estava questionando ele. É a mesma pessoa que trabalha lá na área de tecnologia. E aí ele falou que, ele está colocando assim, no mercado em que trabalho, em que eu atuo, começou o uso de CLT cotas. Não sei. Isso daí parece que é algo que ocorre lá no contrato de trabalho dele, ou na relação de trabalho que ele tem com a empresa. Mas não é algo generalizado, não. Deve ser algo específico desse contrato de trabalho. Vamos perguntar para ele, a gente vai estar mandando uma mensagem para ver se ele consegue explicar melhor o que é esse CLT cotas. Ele está respondendo aqui, para depois você poder explicar. Não sei se é aquele caso de consórcio, de empregadores, talvez.
Não vai ter essa sigla. Não vai ter, né, essa sigla, tá? Ele vai a CLT cotas é uma questão de gente receber parte do salário em forma de cotas, uma cota para plano de saúde, uma cota para alimentação, e uma cota, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui, só um minutinho, por favor. Essas cotas não passam pelo imposto, então parece que pelo que eu ficam isentos de imposto. Então me parece que são benefícios que são, me parece, né, pelo que eu estou entendendo aqui, são benefícios que são concedidos ao empregado, mas que não entram dentro do cômputo do salário, né? Então, na CLT, no artigo 458, no parágrafo 2º, nós temos uma solução para os empresários que querem, digamos assim, conceder benefícios para os seus trabalhadores sem que haja encargos trabalhistas. Então, nós temos uma série de possibilidades. Por exemplo, transporte. Eu posso pagar o transporte para ele não ter que vir de ônibus, e isso não é considerado salário, e sobre esse valor que eu vou gastar com esse transporte não incide INSS, FGTS, nem férias. Outra situação é eu poder custear uma faculdade, matrícula, materiais didáticos ou um curso, né? E esse valor também não é considerado salário e não incide encargos sociais sobre isso. Outra situação é eu pagar para esse meu empregado um plano odontológico, ou um plano de saúde, ou ainda um plano de previdência privada complementar, ou um seguro de vida. Em todas essas hipóteses, a empresa concede uma melhor qualidade de vida, concede benefícios para o trabalhador, sem ter encargos sociais. Então, uma boa forma, às vezes, em vez de pedir aumento de R$100 no salário, você chega para o chefe e diz, você pode me pagar um curso, você pode me pagar um plano de saúde, que para a empresa é mais favorável do que dar aumento de salário. Então, nisso que você está falando, existe uma diferença, né, entre salário e remuneração, não é isso? Isso. Existem verbas que são salariais, mas há algumas coisas que você recebe que não são salário, mas vão envolver a remuneração. De novo, né? O exemplo do ovo. O salário é a gema e o ovo inteiro é a remuneração. Então, há algumas verbas que são salariais e outras que são só remuneratórias. Mas aí tem que lembrar que as verbas que são salariais também são aquelas que contam para a questão de fundo de garantia. Fundo de garantia, para cálculo de férias, de 13º, né? Recolhimento de INSS. Tá, ok. E aí ele pergunta... O que é que ele pergunta aqui? O Igor, e se tem algum benefício para o empregado, esse sistema Não, é super benéfico para o empregado, né? Me parece que tem mais ganha-ganha aqui. Há uma satisfação, o empregado vai ter custeado algo que ele gostaria, né? Se a empresa não estivesse fornecendo, ele teria que usar do seu salário para pagar aquilo, né? Hoje em dia, um plano de saúde quase, né? É conveniente, todos nós temos um plano de saúde. E se a minha empresa não me fornece, é com o meu salário que eu teria que pagar. Então, é benéfico para o empregado, sim. E vejam, a empresa está pagando e não está tendo encargos sobre isso. Se ela pagar R$100, o gasto que ela terá é R$100. Não é o mesmo que acontece com o salário, que sobre o salário você vai ter mais 85% de custo para a empresa. Né? Agora, vou fazer uma dúvida. Você falou da questão do princípio da irredutibilidade salarial, né? Que é um dos princípios básicos do direito do trabalho. Nesse caso em que existe esses benefícios que compõem a remuneração, mas que não fazem parte do salário. Se a empresa unilateralmente resolve deixar de pagar esse tipo de benefício, né? Ela vai estar incorrendo em algum tipo de... Ela vai estar infringindo alguma coisa? Esse é o único porém dessa situação. Como não é salário, a empresa pode cortar a qualquer momento sem estar cometendo nenhuma irregularidade. Entendi. Então, estava pagando lá a faculdade, a mensalidade da faculdade.
O chefe e o empregado discutiram. O chefe vai lá, de raivinha, e corta o pagamento. Ele pode fazer isso. Mesmo que esteja previsto num contrato de trabalho? Se houver uma previsão no contrato, é diferente. Mas a gente não tem nenhuma previsão legal de que isso seria proibido. Entendeu? Entendi. Você poderia até pleitear outro tipo de indenização, fazer uma analogia com algum dano moral, algum outro dano que tenha decorrido, porque a pessoa, querendo ou não, só entrou lá, se matriculou na faculdade porque a empresa estava custeando. Lá no meio do semestre, a empresa corta o benefício, daí o empregado vai ficar inadimplente em relação ao restante do período. Então, óbvio, sempre pode haver uma responsabilização da empresa, mas que ela pode cortar, ela pode. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que vai pegar um pouco dentro da questão de terceirização de serviços e vai pegar um pouco aquela questão das empregadas domésticas. Aqui no Foz do Iguaçu, a gente tem a característica de ser uma cidade de fronteira, então a gente observa com regularidade a contratação de pessoas, por exemplo, do Paraguai, né? Pessoas não brasileiras, pessoas do Paraguai. Tanto para trabalhar em casas de família, muitas vezes ou na condição de diarista, ou na condição de empregadas domésticas, e também a gente tem observado um número crescente de esse tipo, né, de recolta de mão de obra, vamos assim dizer, na área, por exemplo, da construção civil, né? Como é que é isso? Que tipo de cuidados a pessoa tem que ter? Como é que se dá, né, essa regularização desses empregados que não são brasileiros, né? Que são estrangeiros, né? Paraguai. Tem algum tipo a nível de algum tipo de legislação, tipo de Mercosul, que regulamenta essas condições? Como é que é isso? Na verdade, a contratação de trabalhador estrangeiro, ela tem uma série de requisitos. É mais complicado contratar um estrangeiro. Primeiro, você vai ter que providenciar o visto perante a Polícia Federal. E nós vamos ter que gerar um documento também na Polícia Federal, que é o NRE, que é o Número de Registro de Estrangeiro, para somente após fazer a emissão da carteira de trabalho de estrangeiro, que também é feita pela Polícia Federal. E esse processo é bastante burocrático e não é rápido, além de ser caro, né? Eu assessorei uma senhora que mora em Foz, que quis contratar uma moça paraguaia, anotar a carteira tudo como mano figurino, e só de taxas e custos ela teve R$800 de custo com taxas perante a Polícia Federal para poder fazer a regularização do trabalho. Na prática, o que acontece? As pessoas contratam os paraguaios porque eles se submetem a trabalhar por menos do que o salário mínimo, ninguém anota a carteira e fica o dito pelo não dito. Mas, na verdade, esses paraguaios podem ajuizar ação trabalhista aqui no Brasil e têm todos os direitos que os trabalhadores brasileiros têm. Eles devem ajuizar ação aqui no Brasil. E o que vai acontecer? Nós vamos ter uma responsabilização criminal desses empregadores que contrataram irregularmente. Eu não sei exatamente qual é a pena, mas tem um tipo penal que se aplica nesse caso. E no caso, por exemplo, da construção civil, né? Então, vamos supor, tem uma obra sendo feita, vamos pegar assim, a nível pessoal. Então, eu contrato um empreiteiro para construir a minha casa. O empreiteiro vai e vamos botar esse contrato entre aspas, né? Mas se utiliza de mão de obra de paraguaios, por exemplo. E acontece um acidente. Acontece um acidente com essa pessoa, né, com esse paraguaio, enquanto ele está construindo lá a minha casa. Qual o tipo de responsabilidade que eu, na condição de contratante do empreiteiro, tenho para com essa pessoa que está trabalhando na minha obra, que sofreu um acidente que não é brasileiro? Depende. Foi feito um contrato de empreitada ou não? Se não foi feito contrato de empreitada, você é responsável tal qual fosse um empregador direto. Se foi feito contrato de empreitada, tem que ver o teor desse contrato. Esse contrato exigia
que a contratação fosse somente de brasileiros, foi omissa em relação a isso, porque aqui em Foz, quem for fazer uma obra e for trabalhar nessa situação, tem que fazer um contrato com algumas peculiaridades. Sabendo dessa situação que você narrou, exigir que todos os trabalhadores tenham a carteira anotada, né? E daí não há necessidade de dizer não que sejam brasileiros, não há necessidade, pode ser paraguaio, mas se sabe na prática que anotar a carteira de um estrangeiro conforme os requisitos legais é muito trabalhoso, eles acabam sendo contratados só irregularmente mesmo, né? E óbvio, se esse camarada sofrer um acidente de trabalho, ele pode ajuizar uma ação trabalhista no Brasil contra o empreiteiro e contra o dono da obra. Daí ele obtém reconhecimento de vínculo, acidente do trabalho gera estabilidade de 1 ano, ele tem direito à indenização pelos danos físicos, estéticos, morais que sofreu e mais o direito a receber os salários e todas as demais verbas durante todo o período de estabilidade. Então, a casa que não acabou de ser construída tem que entregar tudo para poder pagar, né, a indenização os valores que são devidos. Tá? Ok? Bem, meus caros, aqui então meu último slide aí, agradeço a atenção, espero que tenha sido proveitosa aqui a nossa conversa e me coloco à disposição. Ok? Queremos agradecer muito a excelente apresentação da professora Rosemary Bernardi, já deixar as portas totalmente abertas para que ela venha mais vezes aqui, né, participar dos nossos encontros dominicais. Lembrar que a professora Rose vai estar dando uma conferência, né, vai estar apresentando um trabalho no nosso 4º Fórum da Paradireitologia, que começa na próxima sexta-feira, inclusive. A professora Rose vai falar do princípio do não julgamento. Dá uma palhinha para a gente, Rose, do que é esse princípio do não julgamento. Então, eu estou escrevendo um livro cujo título é Síndrome do Justiceiro, e daí no capítulo da remissiologia, estou estudando algumas técnicas para evitar essa postura que não é a mais adequada, que é patológica, e uma das técnicas é esse princípio do não julgamento, né? Nós temos um modus operandi cognitivo de fazermos o tempo todo juízo de valor, e esse princípio do não julgamento é uma tentativa, um esforço de a gente morder a língua, pisar no pé, para não ficar fazendo equivocados juízos de valor o tempo inteiro. Muito bom. Então, além da apresentação da professora Rose, nós também vamos ter outras apresentações, né, no nosso 4º Fórum da Paradireitologia. Ficam todos convidados, ainda há vagas, as inscrições estão abertas, só vocês contactarem o CAEC. E a programação do fórum vocês encontram aí no blog também. A programação completa do fórum vocês encontram no blog. Agradecemos muito a participação de vocês presencialmente, né? Das pessoas que nos acompanharam aí via online, mais de 5 pessoas estavam nos acompanhando online, tá certo? E a gente já deixa o convite para a próxima palestra do programa TARES para Jurídica, que vai ser dia 19, domingo, dia 19, né? Com a professora Kátia Aracaki. Ela vai trazer o tema da paradireitologia e da autodesassedialidade, né? Então, agradecemos a todos, especialmente a professora Rose, e nos encontramos no próximo domingo, dia 19, com a palestra da professora Kátia Aracaki, Paradireitologia e Autodesassedialidade. Obrigada.